Cremos. 1. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 14 ao 17. 2. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. De maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo de número 12, versículo 29, Gênesis capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 7, Hebreus capítulo 11, versículo 3 e Apocalipse capítulo 4, versículo 11. 3. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. João capítulo 3, versículo 16 ao 18, Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus capítulo 1, versículo 23, Hebreus capítulo 10, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 34 e Atos capítulo 1, versículo 9. 4. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 2, João capítulo 16, versículo 11, Tito capítulo 3, versículo 5, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, João capítulo 16, versículo 13. 5. Na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória redentora de Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, Atos capítulo 3, versículo 19. 6. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. João capítulo 3, versículo 3 ao 8, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. 7. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos capítulo 10, versículo 43, Romanos capítulo 10, versículo 13, Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26, Hebreus capítulo 7, versículo 25 e Hebreus capítulo 5, versículo de número 9. 8. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa, universal, assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados no mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, João capítulo 4, versículo 23, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Hebreus capítulo 12, versículo 23, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. 9. Cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19, Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 6, Colossenses capítulo 2, versículo 12. 10. Cremos
na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. 11. Cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme sua vontade. Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. Atos capítulo 19, versículo de número 1 a 7. 12. Queremos na atualidade dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 12. 13. Cremos na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas. A primeira é invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Zacarias capítulo 14, versículo 5. Judas capítulo 1, versículo 14. 14. Queremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 15. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenal e os que, ao final desta época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus capítulo 25, versículo 46. Isaías capítulo 25, versículo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. Apocalipse capítulo 21, versículos de número 1 a 4. 16. Queremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 18, João capítulo 2, versículo 1 e 2, Gênesis capítulo 2, versículo 24 e Gênesis capítulo 1, versículo 27.